Está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, muito bem, muito boa noite a você da internet, do YouTube e a você da web de um modo geral. Está começando mais um programa dos Antenados na Jogada e hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira, galera! E vamos começar esse programa ao som de... Ficou perfeito, hein? Perfeito, Salvador Rangel. Então... eu já dou meu boa noite ao operador que mostrou e prova cada dia ser mais do que bom pra Dedéu. Muito boa noite, garoto. Salvador, eu quero saber de você. O Fluminense essa rodada vai ou não vai? Fluminense? Tem até uma risada aí, mas não é por minha causa não, hein, Salvador? Não. É porque eu tô aqui operando a rádio aqui junto com os antenados na jogada e saiu uma risada aqui no fundo, mas não foi pro Fluminense, não. Eu espero que não tenha sido, né, pela minha pergunta, não, né? Será que o Fluminense ganha esse fim de semana, Salvador? Olha, tô acreditando sim que o Fluminense vai recuperar esses pontos que perdeu para o Corinthians. Ah, recuperar, você não recupera, né, Salvador? Mas você pode ganhar lá aí na frente, pelo menos, né? Exatamente. Então, a gente vai torcer pelo Fluminense assim como torceremos sem parar por todos os clubes cariocas, não é isso? Ok. Estou na torcida aí. Isso aí. Combinaremos isso aí em breve, hein, Salvador? Ok. Então, muito bem. Então, vamos trabalhar, vamos começar o programa, porque chegou a hora de chamar ele. Hoje só tem nós dois, o comentarista da verdade. Lucas Haddad. Opa, boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Eu já entrei com opa. Enfim, David. Olha o plágio. O Salvador dizendo que o Fluminense tem que recuperar o que perdeu contra o Corinthians. Se fosse só contra o Corinthians, estava bom, né? Tem que recuperar o que perdeu contra o Joinville, mas contra o Galo, né? Contra o Galo, né? Não, contra o Galo até passa. Mas é em casa. Tudo bem, é verdade. Mas tem que recuperar o que perdeu contra Joinville, Chapecoense, esses times aí que o Fluminense contra o Avaí, entendeu? E David, hoje meu destaque vai para o Botafogo, que pagou o salário de agosto com um dia de antecedência e está 100% em dia. 100% em dia. Fogão, agora é a hora de arrancar. Uhul! Palmas pro Botafogo, Salvador Rangel. Não sei, Salvador. O Salvador bateu palmas aqui. Ele bateu palmas ao vivo, que é muito melhor do que palmas em vinheta. Então, Lucas Haddad, o Botafogo está em dia, é isso? Exatamente. Botafogo que amanhã tem compromisso pela Série B. Após pagar a segunda parcela do 13º de 2014, que estava atrasada a jogadores e funcionários, o Botafogo pagou nesta sexta-feira, um dia antes do previsto, os salários referentes ao mês de agosto. Muito bem mesmo. Agora olha só. Salvador Rangel está confiante na vitória do Fluminense nesse fim de semana, mas Salvador Rangel, eu quero saber de você. Você sabe contra quem o Fluminense joga nesse fim de semana? Olha, vai jogar contra o Flamengo. Salvador. Então, você está confiante na vitória contra o Flamengo, Salvador? Sim, estou confiante na vitória porque o Fluminense vai aí recuperar, né? Como eu disse, os pontos que perdeu contra o Corinthians em cima do Flamengo. O Flamengo vai pagar esse pato então, né? Flamengo que vem embalado. E você sabe quantos ingressos vendidos já para esse jogo de domingo, esse jogão, esse Fla-Flu de domingo? Não sei, mas eu acredito que como é um clássico aí dos dois clubes cariocas, dois clubes importantes, acredito que já deve estar acima dos 30 mil. 32 mil ingressos vendidos, Salvador. Salvador tá bom de muito palpite. Bem de palpite, espero que ele acerte o palpite pro jogo também, né?
Vamos ver se ele vai acertar. Tomara que ele acerte. Porque ele vai, é verdade, né? Ele vai acertar e vai pro bolão, exatamente. Exatamente. E vai acertar pro time dele. Então, 32 mil ingressos vendidos, esse é o meu destaque inicial, Salvador Rangel. E falaremos muito desse clássico, falaremos da rodada de um modo geral e falaremos de outras curiosidades, não só do futebol, como também do esporte em geral nesse fim de semana. Então, Lucas Haddad... É muito jogo esse fim de semana, David. Muita coisa, né? E aí, deixa pro intervalo ou fala agora? Vamos falar depois, então, porque nosso intervalo, nosso primeiro bloco já está se estendendo. Então, Salvador Rangel, chama pra gente aqui no programa dos Antenados na Jogada. E nós torcemos sem parar, de segunda a sexta no YouTube. O quê? O programa está no ar. Eu escrevi até mentalmente uma continuação, mas agora... Eu também, só que eu fico com medo de perder o pique. Até Exatamente. porque eu sou emicida, vai que eu passo vergonha. E não é também o MC Serpelloni, né? Então, Salvador, MC Serpelloni não está hoje aqui presente com a gente. Rodrigo Serpelloni. Então, Salvador, vamos e voltamos. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21-99831-9076. 21-99831-9076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Muito bem, voltamos aqui com o programa dos Antenados na Jogada. Teve vinheta do WhatsApp, então você ouviu o WhatsApp, pode mandar a sua mensagem pra gente participando aqui do programa. E também, é claro, você pode mandar, interagir com a gente pela página no Facebook, já que o Lucas Haddad falou na vinheta o WhatsApp. Então, Lucas, qual é a página do Facebook mesmo, hein? É o facebook.com/Antenados na Jogada. E como hoje é sexta-feira, teve até uma montagenzinha engraçada pra saudar a sexta-feira. E David... Engraçada... não para os vascaínos. Em termos, mas enfim, os Antenados na Jogada fizeram essa gracinha, mas obviamente a gente torce pro Vasco sair dessa draga. Só que piada é piada. Futebol é entretenimento, é alegria, é festa e é gozação. Né? A gente claro. tem que nem mandaram mensagem uma vez pra gente, vocês são da zoeira? A gente é da zoeira, Lucas? Não, a gente fala sério de futebol, a gente é até muito chato, entendeu? A gente bate muito forte às vezes, enfático. Só que a gente tem que lembrar que futebol também tem essas graças, tem essas piadas. Ainda mais quando as piadas, quando as coisas engraçadas acontecem de forma espontânea e honesta. Porque uma coisa é a piada surgir por conta de uma corrupção, por conta de um erro de arbitragem, enfim, de uma maquinagem, uma maquinação. Que a uma gente... coisa suja, uma rataria suja. Outra coisa é surgir porque foi um resultado indesejado, uma coisa insólita que aconteceu, uma goleada inesperada. E feliz é aquele que ri da própria desgraça, né, Lucas? Exatamente. Que faz piada de si mesmo. Esse cara realmente e ainda mais sabe no futebol, viver a vida, que a gente né? não pode se levar tão a sério, entendeu? A gente falava aqui, lembra? Aquela conversa lá do Fluminense Paysandu, que o pessoal anda levando brincadeira muito a sério, brincadeira de futebol. Gente, é piada, futebol isso é graça. Se não envolver corrupção, bandidagem, crime contra a propriedade, crime contra a vida, que aí sim você tem que tratar de maneira energética, firme, tirando isso, você tem que brincar, tanto na situação boa quanto nas ruins, entendeu? Concordo plenamente mesmo, e acho isso também. Porque o politicamente correto às vezes é muito chato e a gente tem que, né, independentemente de ser o seu clube ou não ser, a gente tem que aprender a brincar com nós mesmos e com aquilo que é nosso, quando, é claro, não estamos na melhor fase, né? E eu volto a dizer, discernir. Exato, eu volto a dizer, feliz é aquele que faz piada da própria situação. Pois é. E feliz é aquele que também que reconhece a seriedade da própria situação quando a situação é séria. Quer ver um exemplo? A gente nunca deixou aqui de falar que dos erros de arbitragem, tanto no Carioca, da Ferg, agora no Brasileirão, entendeu?
É óbvio que a gente tem estofo pra falar essas coisas também. Por quê? David, onde que tá o ex-presidente da CBF hoje? O Marinho. O Marinho tá em Cana, na Suíça. Vendo o sol nascer quadrado ainda. Pois é. Quem é o atual? Del Nero. O que o Del Nero tem medo? De sair do Brasil. Pra ser preso. Então qualquer pessoa pode desconfiar de qualquer coisa. Olha o passado do futebol do Brasil recente. E o passado recente também envolve 2005, entendeu? Então isso é coisa pra ser dita. Isso a gente fala sério. A gente bate forte. Não, e a situação do Vasco também, Lucas, eu não vou negar também que é séria, uma situação séria. Não tem escândalo mas de arbitragem. Mas é desportiva. Mas é uma situação séria que a gente trata com seriedade aqui, só que também tem que ter o lado da piada, tem que ter o lado da irreverência, porque mal ou bem é esporte, né? No âmbito desportivo Exato. tem que ter a brincadeira. Agora a gente não vai brincar, por exemplo, com a politicagem do Vasco. A gente vai falar sério. Agora, com os resultados do campo que o Vasco vem conseguindo, que são péssimos, e aí também fruto da politicagem do clube, a gente vai ter que dizer, olha, realmente, hoje é sexta-feira, e sexta-feira faz menção ao quê? Ao time que levou de 6. Essa rodada, essa semana foi o Vasco. Poderia ser qualquer outro. O Fluminense já levou de 6, Flamengo já levou de 6, Botafogo já levou de 6, Tom já levou de 6. Só que, atualmente, a piada é com quem? Com o Vasco. Entendeu? Então é isso, o Botafogo gente. já levou de 6, inclusive até do Vasco, enfim. O Flamengo já levou, aí teve que se vingar. O Flamengo já levou de 6 do Botafogo, teve que se vingar depois, anos depois. O Fluminense já levou do Juventude, já ganhou o Juventude de 7-1. Enfim, teve de tudo já. Palmeiras já levou no Parque Antártica de 6, todo mundo já levou de 6. E é isso, gente. David, agora continuando o programa. Então, vamos continuar o programa aqui. A gente vai falar, antes de falar de Série B, eu queria só, você falou de Del Nero, Marco Paulo Del Nero, o atual presidente da CBF. Ele em artigo, Lucas, ele admitiu os erros, sim, da rodada, mas ele reforçou o seguinte: essa é a cultura de culpar os árbitros. O brasileiro tem a cultura de culpar os árbitros. Pelo amor de Deus, né? Uma coisa é culpar os árbitros em eventuais erros. Não sei o que, meu time perdeu, foi prejudicado, mas é favorecido logo depois. Aí sim a hipocrisia é mais do mesmo. Mas numa situação dessas, com erros tão gritantes, aí fica demais. Gente, ô Del Nero, você não pode nem sair do Brasil. Você tá com medo de sair do Brasil. Como é que eu vou culpar uma cultura de culpar árbitro? Ô Del Nero, o seu antecessor tá preso. Del Nero, não tem 10 anos, vai dar 10 anos agora, que Edilson Pereira de Carvalho foi flagrado dentro do resultado. Não tem 10 anos que o presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, admitiu por ligação telefônica. Olha, o título de fato de direito seria do Inter, se não fosse os 11 jogos anulados. Isso está falado, não está escrito, falado na voz do Alberto do Alibe. Não tem 20 anos que o mesmo Alberto do Alibe, o Petraglia, lá, o presidente do Atlético Paranaense, também foram flagrados no caso do Ives Mendes, dizendo, principalmente o Alberto do Alibe, quanto que é 100, e aí ninguém sabe se 100 é 100 mil, se 100 enfim, 100 milhões, o que for. Então, assim, a gente já viu isso recentemente no Brasil, viu na Europa, máfia de aposta. A coisa não é tão simples não, filho. A gente já viu ex-árbitro dizer que árbitro que é maçom, que tá na maçonaria é escalado, os que não são, não são. Ou melhor, os que não estão dentro não são escalados, eles perdem preferência. Então a gente sabe, a gente não pode mentir que no futebol há outros critérios por trás políticos. Tá entendendo? E isso fica claro. Fica claríssimo mesmo. E Carioca, você não foi um exemplo. E a gente... Onde tá o Vasco hoje? E a gente, mais uma vez, pede, né, e reforça o pedido para que os clubes que realmente se sintam prejudicados se unam, né? Se unam e forcem, né, uma barra, porque sem clube não há futebol brasileiro, não existe. E David, pra encerrar esse assunto, pra gente poder seguir, que tem muita coisa pra falar, tem uma rodada inteira. Porque não adianta, né, chegar, falar, jogar pra torcida, não adianta mais isso. Isso aí é hipocrisia total. Tem que tentar se reunir, porque todo mundo, quem tá nos bastidores, e aí muito mais do que a gente, né, quem tá lá nos bastidores mesmo das diretorias, dos clubes, enfim, e aí tem esse contato com o CBF, esse mundo de comissão de arbitragem e tudo mais, sabe muito mais do que a gente. Então, se os caras sabem mais do que a gente, por que eles não fazem alguma coisa? Parece que todo mundo tem dedo podre ali, todo mundo. Isso, e só eles podem trazer a solução para que nunca mais fale de arbitragem. Porque aí, se fosse que nem a NBA, o futebol americano, o tênis, que o rugby também parece que vai adotar isso, bota o replay da televisão. A bola entrou, tava impedido, não tava impedido? Segue o lance, agora bora checar se valeu ou se não valeu. Faz isso. E eu vou lhe ser sincero, sabe que eu acho que isso não acontece no futebol, David? Por quê? Sabe que eu acho que estão preterindo o uso da tecnologia? Isso aí é a FIFA, né?
Não, mas sabe por que eu acho? Por que você acha isso? A FIFA é um antro de... A gente viu isso recentemente. Exato. Eu vou ser sincero, eu acho porque tem coisa por trás. Eu acho que existe manipulação, sim. Ah, mas então você tem manipulação porque você trabalha com isso. Você não larga tudo. Olha, eu trabalho com isso porque a gente não abandona uma coisa, que é uma cultura popular, por conta que ela tá manchada. Gosta. Por conta de uma mancha. Entendeu? Pra dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Igreja Católica errou, mas você não vai deixar de ser católico, você não vai deixar de estar na Igreja de Cristo por conta de um erro aqui ou um erro ali, de um ser humano, de alguém e tal, de uma conduta errônea. Acontece. Mesma coisa, a gente tem que tentar purificar. A gente tem que tentar lutar pela coisa, que é uma cultura popular, que ajudou o Brasil a ser o que é mundialmente conhecido, futebol, tá entendendo? E eu acho isso, eu acho que até hoje não adotaram essas tecnologias, porque o pessoal quer continuar tendo como maquiar resultados, como interferir, tá entendendo? Se for uma coisa mais objetiva, sinceramente, gente, isso aí diminui muito. E aí eu pergunto, por que não faz? Então faz o pessoal parar de culpar a arbitragem, vocês têm o poder pra isso. Essa é a verdade. Exato. Os envolvidos são diretamente responsáveis por isso, né? Os envolvidos são os caras que trabalham, que participam dos jogos, que são os clubes. Sem clubes não tem futebol. Isso. E agora sim, eu juro que eu vou finalizar. Mas... Porque tem muito argumento tacanho que às vezes dá vontade de dar murro na parede, assim, tanto argumento imbecil. Mas porque o que bom do futebol é a polêmica, saber se a bola entrou ou não entrou. Essa é a história. Esse é o ponto crucial. Sabe qual é a polêmica boa do futebol, David? A polêmica boa é: meu time foi melhor, seu time foi pior. Aqui, poderia ter entrado, não poderia ter entrado. Esse jogador fez uma jogada assim. Isso que é. Qual que é o melhor critério? O que vale mais? A Libertadores dos anos 70 ou o Estado dos anos 70? O que era mais valorizado? Por que era? A polêmica no futebol está nos contextos, não está no erro. Exato. Achar que o futebol é legal por causa de polêmica em erro, e eu não acho isso legal. Eu acho isso uma chatice você ficar discutindo erro toda vez. Mas eu ganhei não sei o que em tal ano, meu time ganhou sei lá o que em tal ano. Mas foi roubado, teve um gol anulado, teve um gol de mão, não sei o que. E aí? Isso é uma polêmica chata. Você acha que a polêmica de esporte é uma polêmica chata, é uma polêmica chata até pro próprio torcedor que fica querendo justificar, mas não foi, mas não sei o que e tal. Você acha que é uma polêmica legal o Flamengo e Esporte? Péssimo. Acho chato isso. Muito chato. Agora, sabe o que é uma polêmica boa? Qual gol foi mais importante? Qual gol brasileiro é mais conhecido? Foi o gol do Pet, o gol de barriga? Entendeu? Qual jogador jogou mais? Garrincha ou Pelé? Entendeu? Cruyff ou Beckham? Isso é polêmica legal. Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem merece? Isso são polêmicas legais. Até Messi ou Pelé, como foi ventilado recentemente. Pois é. Então, assim, isso é polêmica bacana. Qual a melhor escola de futebol? Argentina ou brasileira? Tá entendendo? Ou italiana, ou holandesa. Agora não é dizer, olha, a bola entrou ou não entrou. Tava impedido ou não tava. Não, isso não é polêmica, isso é um fato. Um erro não é uma polêmica. Um erro é um erro. Se quando você identifica um erro, ele não vai tornar a coisa mágica porque aconteceu. E pelo contrário, ele vai tirar a credibilidade do jogo. E você quer ouvir que discurso hipócrita do Del Nero? Ele falou o seguinte: todas as medidas têm sido tomadas para minimizar os erros, mas como acertar 100% das 160 decisões que um árbitro toma durante cada partida? Temos a consciência que o erro pontual acompanhará sempre o árbitro de futebol, porque ele é ser humano, não uma divindade. Assim como o centroavante erra o pênalti, apesar de sua preparação, como o treinador se equivoca na substituição, o árbitro também erra. Pois é, a gente está discutindo isso que não era para discutir. E, sinceramente, esse problema do impedimento... E ninguém... A câmera decifra. Em 1 minuto acaba. Não tá pedindo não. Gol, valeu. Exato. E ninguém fala que o árbitro não pode errar. Pode errar sim, mas assim, se tem hoje, existe no mundo a tecnologia para suprir isso aí, a falha humana, por que não usar? Exatamente. E outra coisa, se tem também... fora a falha humana, se tem também o bom senso para não escalar, por exemplo, naquele jogo Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, um árbitro que estava fazendo a sua estreia na primeira divisão, na Série A, o cara veio da Série D, o cara veio da Série D, apitou um jogo na Série D, direto pra Série A. Pois aí tu começa a pensar, qual é o passado desse cara? Esse cara tá aí por quê? Um cara que pulou da Série D, um cara que é promovido assim rápido, será que ele não tem conchavo? Da D pra A. Será que não tem conchavo por trás? Mas como é que você vai pensar que tem conchavo? Ele estava mal posicionado em todos os lances. Em todos os lances. Como é que eu não vou pensar que não tem conchavo, David? O ex-presidente tá preso, o outro tem medo de viajar. Entendeu? Aí você pega o presidente do STJD.
ou melhor, o Sveiter. O Lá cara, atrás. aí, beleza, você casa, você descobre que o Sveiter, por exemplo, é maçom. Aí você pega o ex-árbitro Godoy dizendo que só é escalado quem é maçom. O Sveiter do STJD. Aí tu pega a comissão de arbitragem, Sérgio Correia, tu vai ver, o cara também é maçom. Aí tu começa a achar que tem coisa por trás, filho. Entendeu? Você vê gente presa, gente de sociedade que é secreta, que não tem transparência. Entendeu? Aí árbitro já revela que, olha, os preferidos a serem escalados é quem tá na sociedade secreta maçonaria, na entidade de maçonaria. Aí quando você vê os caras dos altos cargos são maçom, você vai pensar o quê? Que é coincidência? Esse cara da série D pula pra... Da série D de dado pula pra A. Você acha que vai o quê? Pra apitar um jogo de G4. Isso tem cara de conchavo, não Um tem? jogo que pode decidir a liderança, Pois o campeonato. Isso não tem cara de conchavo? Porque o Atlético Mineiro perdeu e ficou a 7 pontos do Corinthians. Isso tem cara de conchavo ou não? Tem cara de absurdo, né? Tem cara de Pois não é. sei de quê, tem cara de absurdo. Não, pois é. E aí vem o senhor Del Nero e fala em erro, porque o árbitro não tem como acertar as 160 decisões que ele tem todo jogo. Não tem como acertar. Pelo amor de Deus, não começa no bom senso. Começa por aí escalando um bandeirinha no mínimo mais preparado pra isso. Exato. Que não vai erre acertar. tanto. Mas então faz o seguinte, cara. Bota um cara pra ser criticado que tem estofo. Opa, mas esse cara aí já apitou 200 jogos de Série A. Aí eu calo a boca. Agora o cara que nunca apitou e só apitou Série D, esse sim tem que ser massacrado. Não tem pra onde. Tu não pode botar um cara desse no fogo. E não pode ser massacrado só ele, né? Tem que ser massacrado quem colocou ele lá, né? Quem Perfeito. coloca ele lá. Muito bem, Lucas Haddad, vamos ao que interessa, vamos falar de Série B. E pra falar de Série B, eu convido o Salvador Rangel a colocar a vinheta do Botafogo de Futebol Regatas, o fogão de General Severiano, Salvador. Viu? Hoje eu falei sem me enrolar. Pois é, Lucas Haddad, Botafogo, que joga amanhã, hein, pela Série B, enfrenta o Vitória fora de casa. O Vitória que é vice-líder, que era líder, então agora é vice-líder, contra o Botafogo lá no Barradão, às 3 horas da tarde, jogo amanhã às 3 horas em Salvador, Lucas Haddad. E temos mais jogos da Série B hoje, não? Temos sim, David. Temos mais jogos da Série B. Temos o Sampaio correndo na terceira posição, hein? Calma, Ele vamos tá lá. com um sorriso de Já orelha a teve orelha. gol, 1x0 Sampaio no Náutico, 9 minutos de jogo. Já tivemos 2 gols na Série B. Vamos lá, os jogos são ABC 0. Náutico caiu muito de posição, está em 7º lugar, mas apenas a 3 pontos do Sampaio. Vamos lá. ABC 0, Santa Cruz 0, já começou 14 minutos. CRB 0, Ceará 1. Olha o Ceará se reabilitando aí, querendo fugir do rebaixamento, né? É o penúltimo. Aí Mogi Mirim 0, que é o Lanterna Oeste 0. Náutico 0, Sampaio Correia 1. São jogos que começaram agora às 7 horas. Às 9h30, ou seja, às 21h30, 9h30, teremos Macaé e Luverdense. Macaé que veio de Vitória, né? Time aqui do Rio. E Paraná Clube e Bahia. Resultado excelente pro Sampaio. Excelente. Então, Péssimo pra Botafogo, pra Vitória, todo mundo tá ali no meio. é verdade. Agora olha só, falemos então do Botafogo. E Lucas, uma matéria aqui do Globoesporte.com, 40 dias de futebol. Ricardo Gomes vê crise de identidade, pede o fico de craques. Treinador completa 40 dias à frente do Botafogo, já convive com problemas habituais do cargo, diz que o futebol brasileiro tem solução e que não precisa copiar a Europa. Concordo com ele que não precisa copiar a Europa inteiramente. Algumas coisas têm que ser feitas, eu não posso renegar tudo, entendeu? Por exemplo, não precisa copiar da Europa porque o calendário é de 2 anos. Eu digo assim, um ano começa num ano e termina no outro. Agora, o que pode copiar da Europa? Distribuição de cotas de TV. O que pode copiar da Europa? É um calendário mais enxuto. Da Europa, não da Espanha, e sim por exemplo, da Inglaterra. Da Inglaterra. Eu falo da maioria. Da Inglaterra, da Itália também. Da Alemanha. Da Espanha não. Espanha ali a gente já viu que só serve 2 times. E o Brasil é muito maior que a Espanha nesse aspecto. E vamos lá. Agora, o que não deve copiar, que eu acho também, é perder o padrão de torcida. O que deve copiar, fazer o banco de dados que o Leonardo citou. Tá entendendo? O que deve copiar, profissionalizar os gestores de futebol. E no mais, seu Ricardo Gomes, eu vou ser sincero com o senhor. Porque pede fico aos jogadores, quer que os jogadores fiquem aqui. Olha, pra quê? Pra jogar no futebol que tá muito abaixo? Onde o pessoal não leva a sério, ninguém se esforça? Foi aquilo que eu citei, David. Vale a pena você ser profissional, por exemplo, numa rádio que não lhe dá a mínima estrutura? É questão, né? Aí se tiver uma rádio Não é nem maior. questão de vale a pena, é questão de é possível. Pois é.
E se vê uma Rádio Mel fazendo, sabe de uma coisa, cara? Vocês nem estúdio tem aí, o estúdio, a mesa tá ferrada, tá acabada e tal, vocês tiveram que fazer o de vocês. Mas se eu oferecer um pra vocês que é maravilhoso, que, enfim, vai ser mole pro Salvador operar, dificilmente vai engatar uma coisa errada, entendeu? Não vai ter trovão, não vai ter pular, nada. não vai nada. Pois é, não vai sair do ar, não vai entrar sertanejo no meio, entendeu? E aí, vocês Não topam? vamos entrar atrasados. Vocês topam ou não topam? Eu ia, pô. Eu quero trabalhar, entendeu? A questão é que o jogador... Não só a estrutura realmente física, como também o cascalho, né? Também a graninha, né? Que venha mais do que... Mas eu te falo uma coisa, o jogador brasileiro, eu vou ser sincero com você, eu acho que ele ficaria aqui, ele não correria o risco, assim como eu falo correr o risco, não é que é um risco também tão grande, mas ele não se sujeitaria a querer mudar de cultura, ou passar tanto tempo numa cultura que não é a brasileira. Ele pode até ir por uma experiência, mas ele voltaria cedo, como o Zico voltou. O Zico foi tarde e voltou muito rápido. Até porque você ir para um grande clube lá, você, claro que tem todo o status de você jogar num grande clube, em grandes competições, né? Tem tudo isso. Né? Jogar uma Champions League, que é realmente a menina dos olhos de todos os jogadores. Mas eu acho que o dinheiro, assim, é um fator importantíssimo, a cultura nova é importante, mas eu acho que os jogadores abririam mão de ganhar muito, de ganhar acima, não muito acima. Muito acima o cara vai porque tem que ver pé de meia. Exato. Mas de ganhar um pouco acima, eles abririam mão. Pra ficar no Brasil, com a Eu família, também com os acho, amigos. não, com certeza. E aí você pegar os exemplos assim, o que eu acho ao concurso você vai para o Real Madrid contratado pelo Real Madrid, pelo Barcelona, pelo Bayern de Munique, pelo Manchester United, pelo Chelsea, etc. Né? Até pelos clubes da Itália que estão se reerguendo. Paris Saint-Germain também, que é um Paris Saint-Germain, que é o novo novo grande aí, forte do mundo árabe e tal. Enfim, esses aí são... Não, da França. Não, mas é porque é controlado pelo Etihad. Entendi. Tipo City também. Sim. Exato. Então, a partir daí fica meio difícil, fica quase impossível, né? Porque são países assim, enfim, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, que eu não precisa nem citar, né? Enfim, países assim de primeiro mundo. Forças no futebol também. Exato, forças no futebol e de países de primeiro mundo. E além disso, você tem todo o glamour lá de estar jogando num grande clube e estar jogando as principais competições. Então, isso aí... E também ainda ganha seleção. Exato, ainda ganha mais dinheiro. Então, isso aí pra mim é inevitável. Agora... Jogador daqui, sair pra Arábia, pra Estados Unidos, pra México. Na México, então, boto mais abaixo ainda. Pra China, Japão. Coreia. Exato, aí é complicado. Mundo árabe, já falou? Vale Arábia. Pois Mundo árabe, Arábia, né? Enfim. Não, eu tô Catar, isso eu concordo. Emirados A gente Árabes. não tá conseguindo competir nem com esses mercados, não digo nem secundários. Porque secundários eu diria que são aqueles países tipo Portugal. Portugal é secundário. Mas o cara Portugal... jogar na Rússia é secundário, na Ucrânia é secundário, porque ainda joga uma Champions League. Mas você vê que nem Portugal consegue competir, né? Você vê que Portugal, por exemplo, tirando o Benfica e talvez um pouco o Porto, exatamente. Tirando os dois, até o Sport não consegue competir, por exemplo, com o mundo árabe. Caiu demais na última década, assim, caiu demais. Mas assim, no caso do Ricardo Gomes, falou uma coisa que isso depende mais da gestão do que de outra coisa. Eu culpo mais a gestão, tanto o problema de jogadores irem embora, quanto técnicos não estudarem, os técnicos não desejarem se aperfeiçoar, eu culpo mais a gestão do que propriamente o técnico em si. Porque não vale você se aperfeiçoar se você não tiver alguém liderando de forma justa um clube, uma empresa, o que for. E aí, sobre jogadores... E aí a gente concorda com o Ricardo Gomes, né, que falou que o Brasil está perdendo a sua identidade e para ele o Brasil precisa se informar com o europeu, mas nunca copiá-lo, né? É por aí, né? Exatamente. E aí valorizar mais o futebol de salão, o futsal, que eu acho que caiu muito. O moleque já tem muito moleque que faz peneira começando já no campo. Quando o nosso diferencial sempre foi o futebol de salão, o futsal. O futebol de salão, você vê, o futsal... É patrimônio. E é tão campeão, né, tão superior aos outros que, enfim, Falcão até hoje brinca, né? O Brasil é hepta. O Brasil tem mais títulos no futsal do que no futebol de campo. E vamos lá, o Ricardo Gomes falando disso... Lembrando que o Ricardo Gomes deu o aval pro Bota contratar sabe quem, David? Mais um, né? Alguém vai voltar. Ronaldo? Não é o Ronaldo. Quem vai ser agora? Volante Ayrton. O Ayrton que revelado no Flamengo. Que deixou o clube em junho deste ano. Vai voltar? Vai voltar. Porque eu acho que o Botafogo não tem... Eu até tava na época ele não renovou o contrato e encerrou sua história no Glorioso, né? Exato. Só que aí, poucos meses depois... Saiu Marcelo Matos. Pois é. E aí eu tava falando isso até com um amigo meu botafoguense, a gente via o jogo lá juntos, na verdade não estávamos juntos, mas estávamos em contato ali pelo WhatsApp, a gente se falava que o Botafogo tem até uma
jogadores de qualidade técnica e tal, mas jogadores lentos, até laterais muito lentos, né? E, enfim, que deixam muito espaço na marcação. E o Botafogo sofre com uma melhor proteção à zaga, né? E a cobertura desses jogadores mais lentos, né? Como, por exemplo, o Carleto e o próprio Luiz Ricardo. Então, para isso, né, Lucas, uma solução seria um volante mais marcador, como talvez o Ayrton, né? Sim. Desde que perdeu o Marcelo, mas o Serginho não conseguiu fazer essa função, né? Não, e quando você vê aqui, por exemplo, os botafoguenses, eles estão felizes. Eles falam mesmo que entre o Serginho e o Ayrton, eles são mais o Ayrton. Eu concordo com eles. Concordo. O Botafogo... Bem que o Ayrton era de batia até na mãe, hein, Lucas? Ah, mas isso aí é uma coisa que o jogador pode mudar, as pessoas amadurecem. O Guinanzu, a gente achava que ele quebrava a perna de todo mundo, agora ele tá mais contido. Tem jogo que ele não faz nem falta? Imagina. Pois é. Contra o Flamengo não fez nem falta, um jogo aí, recente. Pois é, os jogadores se reciclam. E pro duelo contra o Vitória, David, sabe quem que o Botafogo vai ter que enfrentar, além do próprio, dos 11 do Vitória? Me diga. O espião, Marcelo Matos. Lembra do Marcelo Matos que saiu? Sei. Que aí deixou agora a vaga, que olha, traz o Ayrton de volta e tal. Saiu por causa do teto de salário e tal. Pois é, ele tá no Vitória. Ele foi pro Vitória? Tá no Vitória. E aí, será que ele vai no Vitória ganhar a mesma coisa que ele ganhava no Botafogo? Acho bem difícil, hein? Eu não sei. Eu sei que ele tá lá como espião pra contar os segredos. Mas ele não tá lá só como espião, assim, olha só, aqui assim, assim. Tá lá jogando, né? Tá jogando. Ah, tá. E aí, pra quem acredita na maldição do ex-jogador, é bom ficar de olho aberto. Se bem que o Marcelo Matos não é muito de fazer gol, né? Não, acho que no Botafogo ele não fez nenhum. Pois é. E aí eu digo uma coisa. Ele não fez nenhum no Botafogo, não. Ele não fez nenhum pelo Botafogo, entendeu? Ó, eu não gosto muito desse negócio de encarar jogo como decisão. Ah, vai ser uma decisão. Não tenho certeza, mas acho que ele não fez, não. Eu posso pesquisar isso. Eu não gosto muito desse pensamento. Ah, Botafogo Vitória, líder e vice-líder e tal, uma final antecipada. Eu não gosto disso. O Pontos Corridos já mostrou que não é isso. Mas, nesse caso aqui, o Botafogo tem que encarar dessa forma, porque além de abrir vantagem, é pra ganhar moral e tá mais do que na hora do Botafogo arrancar e abrir uma diferença e acabar com o negócio de susto. Já passou da hora, entendeu? O Botafogo agora tem que arrancar mesmo, tem que se impor, tem que abrir uma diferença. O que o Corinthians fez na Série A, o Botafogo tem que fazer na Série B e não deixar mais a menor dúvida. Esse jogo talvez seja um jogo que vai dar moral pro Botafogo arrancar. É o que eu acredito. Eu espero que seja, né? Eu espero que seja, até porque aquilo que a gente costuma falar sempre de algum clube grande que cai para a segunda divisão. O clube tem uma missão no ano e a missão é subir para a primeira divisão. Não interessa assim, segundo, primeiro, terceiro até quarto. Assim, quando você garante logo sua classificação, então, seu acesso, isso que eu tô querendo dizer. Sabe o que acontece, David? Você já pode pensar em 2016, no ano que vem. Já dá férias pro pessoal. O ideal é exatamente, a missão é subir. A missão não é ser campeão, mas o quanto antes você se distanciar do grupo, por exemplo, do quinto para baixo, ou seja, você abrir uma margem de segurança, como o professor Luxemburgo costumava dizer, aquela gordurinha para queimar. Gordinha para queimar. Então. Olha que eu acho que a gente tem muito aqui agora. Você é Luxemburgo ou você é Lucas? Não, eu. Ah, você é Lucas, né? Ah, tá. Então, exatamente. Quando você adquire isso, você consegue ficar mais tranquilo, né, Lucas? E aí você consegue planejar já ano que vem. E não como o Vasco fez ano passado, que subiu já praticamente ele no talo, né? Praticamente sem pensar, nem conseguia programar nada, planejar nada, porque além de ser ano de eleição, o Vasco realmente subiu ali na Bacia das Almas, né? Ô, David, em terceiro lugar, vale assim, relembrar. Pois é, porque o campeão foi o Joinville, né? Joinville. Tá. E o segundo foi a Ponte Preta. Pois eu sei o seguinte, David, que também tá bom, sabe do quê? Essa vitória do Botafogo seria muito boa, sabe pra quê? Pra deixar o Vitória com a moral um pouco abalada, porque o Vitória já são 3 jogos no retorno, o Vitória não venceu ainda, são 3 jogos. Sabe quantos pontos o Vitória fez, G9? 0? 1 ponto só. Quase 0. 1 ponto só. Muito pouco, né? Então assim, o Botafogo, a hora é agora, entendeu? Tu tá ajudando, você já é líder, abre essa diferença. Isso vai dar tranquilidade. O Botafogo fez 3, né? O Botafogo também não fez muito mais que isso, não. O Botafogo só ganhou do Atlético Goianiense. Mas é a hora. Mas é que tá. A tabela ajuda. Tu vê que ele precisou fazer só 3 e já é líder. É líder, não sei do retorno, mas é líder do campeonato em geral. Não, eu tô falando do campeonato geral. Do retorno não interessa. Ah, aqui não é clausura, é apertura. Então, pra mim que se dane. O fato é que tá na hora e é bom saber que, no caso, o Ricardo Gomes está contando com novos jogadores, além do fato do Botafogo estar com salários em dia.
Essa pra mim foi a notícia do ano pro Botafogo. E uma notícia muito ruim, você quer saber qual é? Diga. Botafogo tem 2 desfalques, hein? Neilton e Carleto devem desfalcar o Bota por 2 semanas. Além da partida contra o Vitória, a dupla dificilmente enfrentará Paraná e Mojimirim. Os dois estão com lesões musculares na coxa. Elvis tem chance de enfrentar o Vitória. Elvis aí, aquele desafogo técnico do time do Botafogo, né? Que é aquele meia de qualidade. E fora isso, o time é todo normal, tudo igual. Exatamente. Então Navarro vai estar dentro. Navarrão da massa. David. É o novo Olha aqui. Navarro. Diga. O que um jogo não faz? O empresário do Navarro disse que já há 2 fortes concorrentes no Brasil interessados em Navarro. Já? Já. Mas já? Mas já. Sim. Quem poderia ser? Tem Olha, nome aí? Não foi citado aqui. Só que isso aí pra mim tem cara daqueles blefe. Esse é o vício de pôquer, né? Cara daqueles blefes assim que o cara fala, olha, tem gente atrás, renova logo e tal. Aproveitar o jogo que ele fez bom, vai que desande, vai que a máscara cai, passa 10 jogos só fazendo besteira, renova logo, já com tem 2 certeza grandes. O contrato dele é só até o final do ano. Tem tudo isso, né? O contrato dele é só até o final do ano. Exato. Pro ano que vem aí, ó, vai que, né? Vai que pega aí realmente um clube maior aí da Série A e tal, um clube maior, não querendo desmerecer o Botafogo, um clube que esteja numa situação melhor agora no momento do que o Botafogo na Série B, não só tecnicamente como financeiramente. Qualquer desses clubes maiores, assim que eu digo, Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Flamengo, enfim, coisas até que estavam tentando até tirar o próprio William Arão do Botafogo há pouco tempo atrás, Pois né? é. Então, vai que tenta tirar o Navarro também. Depois de um jogo desse, né, Lucas? E a função do empresário é A função do essa. empresário é valorizar, vendeu lógico. o peixe. Fala, não, olha, 3 gols. Já tem até Barcelona e Real Madrid, tomem cuidado. Eu acho que isso aí... O cara tá errado de blefar? Não tá, não né? não tá errado não. E aí o Navarro se disse muito orgulhoso de ser comparado ao Louco Abril, né? Aí ele disse, ó, ele fez coisas boas aqui, espero virar ídolo como ele foi, mas tem que trabalhar muito. Ele tá sereno, tá calmo, tá focado, são 5 gols em 5 jogos, entendeu? E é isso, Navarro, continue assim, na descrição, bem discreto, falação deixa pro teu empresário, porque aí ele quer cascalho. É verdade. Então, você perguntou se além de Neilton e Carleto, o Botafogo teria outro desfalque para inventar o Vitória. Terá sim. Sabe quem é? Diga. Daniel Carvalho ainda não se recuperou desde aquela lesão naquele jogo contra o CRB, lá em Alagoas. Mas Daniel vem cá, Carvalho não voltou. não, quero saber o time que venceu o Atlético Goianiense. Do time que venceu o Atlético Goianiense, só Neilton e Carleto devem desfalcar. Pois é. Tá bom, né? Olha, o Neilton não sei se ele é substituível pelos atacantes que o Botafogo tem. Pelo da Luiz base. Henrique Sharp? Não, mas o Luiz Henrique É mais centroavantão, né? É mais centroavantão. Mas do jeito que é inteligente, pode jogar junto. E o com Neilton Navarro. tá jogando muita bola, né? Pois é. Tá jogando muita bola mesmo, né? E fora que o que substituiria o Neilton? Sassá? Provavelmente. Eu não botei fé no Sassá. Você até falou uma vez que quando substituíram o Daniel Carvalho pra botar o Sassá, pra dar mais velocidade contra o CRB, olha, Lucas, você estava certo. Não estava certo. O Ricardo Gomes, quando fez isso, provou que eu estava errado. Então no caso o Sassá é mais recuado. Então talvez quem entre seja o GG. Pode ser. No meio, nessa função assim mais de Acentuado, atacante. é. Eu sei que o Navarro, do jeito que ele tá aí com a fase boa, 5 gols em 5 jogos, ele vai começar a ter aqueles zagueiros em cima dele e tal. É muito bom ter gente que vem Vai de começar trás. a virar imã de zagueiro? Vai começar sempre assim, David. O cara tá com 5 gols em 5 jogos. Entendeu? Assistência de peito. Isso. Tá bonito o Não negócio. deixa nem chegar nele a bola. Ih, meu amigo, aí é muito bom, vai ser bom pra GG, vai ser bom pro pessoal que vem de trás, vai abrir muito clarão. É bom que o Elvis chute de fora. Muita coisa. O Arão, então, amigo, pode fazer o que fez aí no jogo contra o Atlético Goianiense, chegar de trás. Carleto poderia estar de fora se jogasse, mas não vai jogar. Aí o Neilton também, enfim. Bora ver o que vai ser. Mas são 2 desfalques complicados, né, Lucas? São São duas 2 peças. desfalques sérios, né? Porque um é bola parada e o outro é desafogo. Exato, é verdade, é isso mesmo. Então, olha só, Lucas Haddad, para terminar o Botafogo aqui, Jobson retira queixa contra sauditas e defesa concentra agora na ação na FIFA. A advogada afirma que exige expectativa de manifestação da entidade na próxima semana sobre julgamento de efeito suspensivo pelo atacante. Então, a gente torce pelo Jobson, porque realmente, né, Lucas, não dá pra ficar mais parado não, né? Senão a carreira dele vai embora, né? Ô, David... Nem sei como é que ele tá se concentrando ainda até agora, ele tem aquele problema da dependência eu vou ser sincero, química. é difícil isso. Eu não julgo mais o Jobson, eu não sei exatamente
Porque eu sei que tem muita má fé também do outro lado, só que o Jobson também ele dá muita pisada na bola. Dá pano pra manga, né? Pois é. E, amigo, você tá no mundo, você vai pro mundo árabe, você tem que estar de guarda alta. Você não pode ir ali achando que o pessoal vai ser bacana contigo e tal. Não é assim, não. A gente já viu muito caso de passaporte retido, o que for. Mas, David, diga. Eu me toquei aqui que eu não falei os jogos dos cariocas na Série D e na Série C. Então, muito bem, você fale isso agora, porque depois do intervalo falaremos então da Série A do Campeonato Brasileiro, ok? Beleza. Então, diga e vamos pro intervalo. Aliás, você já diz e você já chama intervalo. Então vamos lá, gente. Série D do Brasileiro. Amanhã, sábado, Duque de Caxias e Vila Nova de Minas Gerais, Vila Nova Mineiro, tá? Aí domingo, Resende e Inter de Lages, São Caetano, é aquele São Caetano da Libertadores, já de 2002, e Volta Redonda, lá no Anacleto Campanella. Domingo, esses dois últimos jogos. E aí, Série C, a difícil saga do Madureira para se manter na Série C, lutando contra o rebaixamento, agora será contra o Guarani de Campinas. Aquele Guarani também já foi campeão brasileiro, no caso. Também não, o único que foi campeão brasileiro na Série C até agora. Então o Madureira vai pegar o Guarani. Isso no sábado, amanhã, no Aniceto Moscoso. Anicleto Moscoso. Aqui tá Aniceto. Anicleto, né? Ou seja, me traíram aqui. Então eu vou chamar o intervalo. O Salvador vai lá. Pelo menos isso. Salvador, intervalo pra nós, por favor. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcendo sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831-9076. 99831-9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Muito bem, voltamos com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro, diretamente aqui da Arena Cantagalo, como falava Carlos Malagueta. Ah, que saudade dele, hein? Quem sabe um dia ele não vem aí participar com a gente. Puxa vida, tô trabalhando muito, né? Então assim, são 10 horas trabalhando direto, David. Não eram 12? Enfim, vai saber. Vai saber. Ficou até doente o Malagueta, melhoras. Aliás, Salvador, o Malagueta falou que tava com muita saudade de você, que não conseguia falar com você, que você não tem WhatsApp. Então manda um abraço pro Malaguetão aí. Já faz um tempo que eu não falo com meu amigo, então um abraço aí, Carlos Malagueta. Ah, garoto, isso aí. Aliás, Salvador, ele pediu pra você falar com ele, até porque ele quer saber da Rádio Revolução lá, se vocês estão lá e não sei o quê. Isso, estamos lá na Rádio Revolução. Acredito que no domingo que vem nós estaremos lá com o meu amigo e também locutor Luiz Orlando Borges. Domingo que vem ou no outro domingo. E o chocolate, foi embora, Salvador? O chocolate está aí. Agora retirado, né? Tá retirado, descansando, né? Exatamente, mas ele vai voltar. Então, beleza, show de bola. O chocolate derreteu. Chocolate, pra derreter aquele chocolate daquele tamanho. Puxa vida, David. Olha só, que piada, olha só. Então, não é pipoca que tá pipocando, David. Não é pipoca, não. Tá pipocando, mas não é pipoca. Olha só, gente, olha aqui, ó. Falando muita coisa aí no ar. Só falando muita besteira aí. Segue, senão a gente já só galhofa, que é só piada. Piada interna, o pessoal não vai entender. Olha só, gente, antes de chamar o Fla-Flu aqui pelo Brasileirão da Série A, eu queria só fazer um destaque aqui, o Valdívia, lembra do Valdívia? Não é o Valdívia, agora tem vários Valdívias, mas o Valdívia é original, o chileno. Chileno. Exato. Sim. Ele saiu do Palmeiras. Saiu. Mas o Palmeiras não saiu dele. Por quê? Porque em rede social, pelo Twitter, sabe o que ele falou, Lucas? O que ele disse? Liguei na net. Vamos fazer aqui, né? Já fez a merchan aqui na net, né? Fez, dane-se.
Liguei na net pra comprar um jogo do Brasileirão, mas a atendente me informou, sabe o que, Lucas? Já imagino. Que o Corinthians já comprou todos. Cadê a risadinha do Beat Dog aí, Salvador? Salvador, bota o Beat Dog rindo aí. O que você achou disso, hein, Lucas? Olha, eu digo uma coisa. Se comprou todos, eu não sei. Mas que alguns até parece que comprou. Como, por exemplo, né? Ora. Deixa pra lá. É o Beat Dog isso. Parece a risada do Chaves, isso aí, Salvador. Pague o aluguel, Lucas. Pague o aluguel, por favor. Agora, olha só. Não, BG não, Salvador. Não estamos terminando o programa, não. Tem muito programa pela frente ainda, se Deus quiser. Então, Salvador Rangel, fala Lucas Haddad. Salvador Rangel chama pra gente os dois gigantes aqui do Rio de Janeiro, tanto o Fla quanto o Flu, porque tem Fla-Flu nesse domingo. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Fluminense! Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, Lucas Haddad, esse Fla-Flu que já venderam mais de 32 mil ingressos, expectativa de casa cheia mesmo, hein, Lucas? E casa cheia, no caso, o Norte esgotou ou não? Norte esgotou, vou dar essas informações já pra você, porque enquanto isso eu tô vendo outras coisas. Primeiro, por que eu digo isso? Porque o Flamengo eu tô vendo mais embalado, o pessoal tá mais emocionado, mais, como eu posso dizer, mais esperançoso pelo G4. É verdade. Então vamos falar sobre essa notícia então, já que você citou. 32 mil ingressos vendidos para o clássico deste domingo. Maracanã receberá um grande público. Os setores leste inferior e Maracanã mais estão esgotados. Então, leste inferior e Maracanã mais estão esgotados e restam cerca de 1.000 entradas para o norte destinados aos rubro-negros. Ou seja, então. 1.000 vai acabar rápido. Vai acabar rápido, mas acabou agora aqui. Você tá ouvindo esse programa agora? Já acabou. Deve ter acabado, é verdade. Então, o setor sul do Fluminense parece que ainda tem muita água pra rolar. Não, tem. Ainda mais a velha cultura tricolor de só comprar ingresso em cima da hora. No mais, David, começa por Fla ou Flu? Começa pelo que você quiser. Então vamos lá. Vamos começar pelos astros, que serão R10, Ronaldinho Gaúcho e Fred. Olha, eu acho que os dois vão pro jogo, mas o Anderson vê R10 mais pronto pra voltar do que Fred. Sabe por que eu digo isso? Que eu acho que os dois vão? O R10 mais pronto do que o Fred? É. Mas não seria o contrário, não? Pois é. É isso que eu queria saber. Sabe que eu acho que os dois vão? Os dois vão juntos de titular. Isso. Titulares. Até porque o Fred treinou com o pessoal. O Fred se juntou ao grupo e treinou no campo. Então vamos lá. Se o Fred que treinou... mas se ele deu só uma voltinha pra lá, uma voltinha pra cá, uma corridinha no cone... Ele treinou com um grupo, entendeu? Treinou com um grupo mesmo, né? Isso. Tava lá nas atividades. Pois é, ele se juntou ao grupo e treinou no campo. Com bola, pulando cone, fazendo aquele zigue-zague entre aqueles paus lá e tal, enfim. E aí, David, digo pra você que o Anderson, ao mesmo tempo que ele fala isso... Olha só, Lucas, você vai falar negócio de zigue-zague no pau, a galera que né, que brinca com o Fluminense e tal, vai maldar isso aí, hein, Lucas? Olha só que isso vai virar meme, hein? Zigue-zague no pau, olha só, Lucas, se explica direito, porque você está falando aqui, você sabe que tem a cultura aí do pessoal falar esse negócio do Fluminense. O cara tem que treino de esquiva, bota uma porção de cano, aquelas barras lá, e o cara tem que ficar indo entre elas, entendeu? Só isso. Só isso, não, né? Não tem nada de peçonhento aí, de veneno, nada disso, né? Então vamos seguir, né? A maldade está na cabeça do comentarista que não perde o charme. Ué, não, mas é porque eu tenho, não é na minha, é que eu sei muito bem, entendi o que você quis dizer, só que a situação, né, galera que tá ouvindo pode, né, interpretar, Fluminense, Fred treinando aí, dando zigue-zague no pau, eu não sei. Enfim, Lucas, siga. Seguindo aqui. Só que o Anderson Moreira, pra não entregar o ouro, sabe o que ele disse, David? O que ele disse? Ele rechaçou a precipitação dos retornos de Fred e Ronaldinho. Ele rechaçou? Ele falou, a gente não vai se precipitar não. Se o cara estiver bem, vai. Se não tiver, a gente não vai forçar a barra não. Tá entendendo? Ó, ele disse aqui, ó, estamos com desfalques, já tem 5, 6 rodadas. Ou seja, muita rodada com desfalque. Por mais que esses jogadores retornem de alguma forma, é claro que a demanda de tempo... Claro que há demanda de tempo, demanda de ritmo. Aí ele disse que o Flamengo estava vivendo um grande momento,
que o Fluminense tá vindo de derrotas e tal, mas ainda assim não tem esse negócio de botar os caras no fogo, não. Só vai se estiver pronto, se estiver bem mesmo. Mas é o ideal, né? Mas agora olha só, você acha que o Ronaldinho vai estar bem? Porque eles vão pro jogo, ele tem... Isso aqui é blefe de novo, é cortina de fumaça. Mais um blefe, dessa vez não é de empresário. Não, pra mim ele vai pro jogo, eles vão pro jogo, estão no jogo já. Mas é porque o Ronaldinho, depois da última atuação dele, já se demonstrou tão abaixo, né, na derrota pro Galo, que... Enfim, será que ainda vai insistir com o Ronaldinho Gaúcho? A torcida pegou no pé dele, logo depois chamou o Flu de Fla, vai enfrentar o Fla. E aí, Lucas? Olha, sei não, hein? O fato é o seguinte, o Ronaldinho, pelo menos eu acho que no banco ele vai. Talvez seja um reforço pro Flamengo isso. Pois é, mas no banco ele vai. Outro que vai voltar, que vai ser importantíssimo, meu pai do céu, como vai ser importante pro Fluminense? Vai ser o Wellington Silva. Ah, o Wellington Silva vai ser um reforço muito, meu amigo Renato não dá conta não, filho. Renato não tem a mesma o Renato, intensidade, né? Ele marca mal como o Wellington Silva e ataca pior ainda. Ele fez aquele golaço lá contra o Paysandu, né? Mas aquilo ali foi uma sobra, foi contra o Paysandu, sabe? Temos que saber diferenciar. Com todo respeito ao Paysandu, o Paysandu não tá no mesmo nível da Série A ainda. Entendeu? No mais, David, pra mim o reforço aí é Fred e o Wellington Silva. O Ronaldinho vai pro banco. E talvez esse negócio de falar que o Ronaldinho vai pro jogo talvez seja só pra vender ingressos. Mas aí que tá a questão, a torcida do Fluminense já tá tão amarga com o Ronaldinho, já vaiou, já ofendeu em rede social, já quer a saída dele. A gente viu até enquete aí da torcida de modo geral pedindo a aposentadoria do astro lá do R10. Mas aí a torcida do Fluminense tem aquela coisa, mas é contra o Flamengo. E no Flamengo ele vai fazer acontecer. É aquela coisa, né? Tipo assim, o Renato Gaúcho também tava gordo, tava meio maltrapé e meteu gol de barriga. É a hora de brilhar agora, e é aquela coisa Renato assim. Gaúcho que veio do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho que veio do Flamengo. Isso, é ano de 2015, 20 anos do gol de barriga. Olha só, hein, isso aí... O pessoal começa a criar mística. Mirabolou total, hein, mas é verdade, pode ter um fundo de verdade disso? isso aí. Torcedor é de mirabolar mesmo, né? Não, talvez, eu falo aqui pra você, a última chance do Ronaldinho fazer alguma coisa seja agora. Aí que tá, ele fazendo um bom jogo contra o Flamengo, decidindo um jogo contra o Flamengo... Ele talvez ganhe aí 5 jogos de crédito para fazer o que quiser. Sabe como é que é torcedor? Ou talvez não, né? Porque o torcedor do Fluminense ele já meio que se libertou desse negócio. Eu percebo muito isso, David. O torcedor do Vasco, ele tem mais essa sangria pelo Flamengo, de querer vencer. O do Fluminense ele já tá meio... Tipo assim, ele meio que pra ele não faz mais tanta diferença. Não sei, a coisa da cultura recente da torcida, mas vai saber. Clássico é clássico sempre. David, teve gol na Série B. Teve gol de quem? Teve gol. ABC 0, Santa Cruz 1. Achei que fosse pra parar tudo assim, achei que fosse gol do Sampaio Corrêa. Não, Náutico 1, Sampaio Corrêa 1. Então é gol contra o Sampaio Corrêa. Tem que informar, né? Fazer o quê? É verdade, sua função é essa. Então, voltando ao assunto, olha só. Dá mais sendo o gol do Náutico. Pode não, deve informar. Mudou completamente a história. Aqui vou te falar uma coisa, hein? E teve gol agora de novo. O ABC acaba de empatar. ABC 1, Santa Cruz 1. Ixi, Maria. ABC e Santa Cruz. ABC do artilheiro, então, do menino lá que tá no Flamengo, Kaique. Olha só, litígio entre Flamengo e R10 termina sem acordo, Lucas. Falamos de Ronaldinho, de Flamengo, de Fluminense, encarar o Flamengo. A hora de brilhar agora. Exato. Agora ele vai mordido agora. Litígio entre Fla e R10 termina sem acordo e partes aguardam sentença. Zinho, hoje auxiliar do Jorginho no Vasco, testemunhou a favor do Flamengo nessa sexta. Flamengo e Ronaldinho seguem sem entrar em acordo. Na manhã dessa sexta-feira foi realizada na 9ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho a audiência final que vinha se arrastando na Justiça desde 2012. E as partes agora aguardam sentença. Testemunharam para o rubro-negro Márcio Duarte Zinho, diretor do clube na época e atual auxiliar técnico do Vasco. A favor do agora jogador do Fluminense falaram Davi Ferreira de Lima e Alexandre Vidal, ex-fotógrafo do clube. A advogada de Ronaldinho, Gislaine Nunes, não quis falar sobre a audiência por se tratar de segredo de justiça. Bichara Neto, que representa o Flamengo, também não conversou com a reportagem sobre o assunto. Os dois se despediram ao final em clima amistoso, mas revelaram que não houve acordo entre as partes. Ou seja, o couro ainda come nos tribunais, Lucas. Ô, David, o Zinho, que hoje é auxiliar técnico do Jorginho no Vasco, falou em defesa do Flamengo. Defesa do Flamengo porque ele era o diretor na época do Flamengo. Olha, Zinho, cuidado, por muito menos o Dagoberto caiu fora. Por muito menos o Dagoberto saiu do Vasco. O Zinho, falando em favor do Flamengo com seu auricular,
Pode não, né? Olha, amigo. Não pode nem deve, não pode nem deve. Agora olha só, Lucas. Parte Olha, técnica. coisa interessante, hein? Flamengo inicia movimentação para renovar com Alan Patrick até o final de 2016. Aí sim uma notícia Excelente. de peso realmente, né? Muito boa. O cara já encaixou. Depois de liberar Cáceres, depois de estar querendo vender Samir a preço de banana. Pois é. O Flamengo contrata, os caras encaixam. Aí o Flamengo vai depois e eles fazem os caras. Pelo menos isso. Pô, finalmente. Obrigado, gente. Acertaram, viu? Parabéns. É verdade. Então, vamos para fechar o clássico do Fla-Flu aqui. Eu quero que você me diga a escalação do Fluminense que deve entrar em campo e eu vou tentar juntar os cacos aqui para ver o que o Flamengo deve preparar para esse jogo também. Olha, ô David, vamos lá, Antônio Carlos suspenso. A zaga deve ser o Gum e o Marlon também não tá. Deve ser Gum e Henrique. E aí a gente tem que lembrar que seria uma coisa nova, porque Gum e Henrique normalmente não eram escalados juntos. Ou era Gum e Marlon, ou Marlon, no caso Marlon, ou Henrique e Antônio Carlos. Dessa vez vai ser Gum e Henrique. E aí eu imagino que o meio nós tenhamos os volantes Jean e Edson. Na lateral nós teremos o Wellington Silva. E eu acho que o que eu acho, eu não sei, o Anderson também ele não tá soltando não as coisas. Eu imagino o meio com... Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho não vai, acho que ele vai começar no banco. Banco, né? Eu acho que vai ser Cícero e Scarpa, Marco Júnior e Fred. É. Então, Lucas Haddad, esse time aí, já com os titulares assim voltando, é capaz de enfrentar esse Flamengo de frente, esse Flamengo que tá embalado aí, né? É capaz. O Fluminense, Lembrando que é clássico, né? Clássico, de qualquer forma, isso aí já cairia, né? Mesmo que fosse com os juniores, poderia enfrentar. Clássico né? tem essas maluquices. Botar do lado Zico, Pelé, Garrincha e Newton Santos, e no outro lado botar Joãozinho, Zezinho, Salvador Rangel, o David. Luizinho, é. A gente pode igualar, só porque é camisa. Tem isso, né? Tem. Impressionante. Só que, eu vou te ser sincero, é bom a volta desses caras, tipo o Wellington Silva, botar o Gustavo Scarpa ali de novo no meio e tal. Posição real dele. Isso, por quê? Porque o Fluminense, ele não tem aquilo que o Corinthians tem, por exemplo. Os jogadores que entram, eles não estão habituados a ter a mesma pegada e as mesmas, como eu posso dizer, o mesmo costume de achar, de ter o conhecimento das rotas que cada um faz, de um conhecer o outro, de saber exatamente o tempo de sair, o tempo de ficar, o tempo de fazer linha, o tempo de... O time titular tem. O Corinthians não, o Corinthians, todo mundo que entra consegue manter exatamente a mesma marcação, consegue saber exatamente onde se encaixar, quem marcar, quem fica na sobra, quem não fica. Não tem esse negócio de 2 em 1, 3 em 1, igual o Fluminense, quando tá muito mistureba, muito mistão, tem. O Fluminense do mistão é uma bagunça, então é por isso que é bom esses caras voltarem. Muito bem, concordo plenamente. E o Flamengo deve ir a campo com uma escalação muito parecida com o que enfrentou e ganhou do Avaí, né? O que é muito bom. Muito parecida. Ainda, na verdade, o Ayrton volta pro banco, o Pará já em condições de jogo já não está mais suspenso, volta à lateral direita. E fora isso, imagino que o Wallace e o Samir devem continuar formando a zaga. E o ataque deve ter de novo, já que o Ederson continua fora, Guerreiro também continua fora, Guerreiro já está com a seleção peruana, deve ter de novo o menino Kaique centralizado, com Sheik e Everton ali nas funções de lado de campo, Lucas. Pois é. Márcio Araújo, canteiro de volantes. Mas aí o bom é que se botar os volantes pra fazerem o que eles fazem melhor e deixar o peso sobre seu Alan Patrick... Ederson tá fora ainda, o Ederson? Ederson ainda fora. Sempre, né? Infelizmente. Né? No mais, tá funcionando. O Flamengo tem que tomar cuidado com o quê? Bola parada. Tá? O Fluminense for ter que explorar. Espero que dessa vez o seu Osvaldo, né? Ô, seu Osvaldo, qual vai ser culpa dessa vez tomar mais gol de bola parada? Vai ter o Fred lá, hein? Olha que o Fred não é brincadeira não, hein? Aí, no caso, essa bola parada, seria bom... Vai falar que não treinou? É bom treinar. Aí seria bom o Fluminense colocar também o Wellington Silva aí, o Marcos Júnior irem também. Por quê? Porque aí tu forçaria um desses atacantes de velocidade, que jogam abertos, a acompanhar um deles. Senão o lateral vai ficar sobrecarregado. É verdade. Tá entendendo? Então, é um jogo de várias possibilidades. Muito boas possibilidades.
O Alan Patrick vai ter espaço para jogar. O Fluminense não é um marcador impetuoso, né? Aquela coisa que sufoca o adversário. Vai ser um jogo muito bom. De várias chances, creio eu. Espero que seja um jogo emocionante, com muitas alternativas e com muitas chances de gol, né, Lucas? Pode ser tipo 3-2 do primeiro turno, pode ser 3-3. Vai ter gol pra mim, vai ter muito gol. Lembrando que o primeiro turno teve muitos gols, mas não foi um jogo tão bom tecnicamente. Não foi. Mas esse eu acho que vai ser mais aprimorado. Tomara que seja. Vai ter e mais emocionante emoção também. E pra fechar aqui o Flamengo, Lucas, Paulo Vitor não gostou de uma declaração do ex-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, dado ao jornal O Globo no último domingo. Em entrevista, Runco afirmou que o goleiro estava clinicamente apto a retornar ao time na partida contra o Santos pela 16ª rodada do Brasileirão, mas criticou sua condição técnica. PV retornava de fratura na perna direita e cometeu falhas nos gols do adversário. Logo depois, precisou sair do time novamente, uma vez que não estava totalmente recuperado da lesão. Nesta sexta-feira, após conceder entrevista coletiva no Ninho do Urubu, Paulo Vitor conversou com o Globoesporte.com e rebateu o Runco, dizendo: ele é médico, não treinador. Tá aí o Runco que, enfim, né, vem sendo desgastado, né? Já saiu do Flamengo, mas ainda assim a imagem dele ainda fica passando ali ficar remoendo isso só vai prejudicar todo mundo, porque o Runco tem uma carreira grande na seleção, no Flamengo. 11 anos de Flamengo. No Vasco também, ele começou a carreira no Vasco, pra falar a verdade. Tem uma... Não, muito mais. Ele trabalhou 11 anos com o Paulo Vitor, mas tem muito mais anos de Flamengo. Pois é. Então não tem pra que isso, gente. O Runco pode errar. Realmente, o Paulo Vitor pode estar certo. Mas tu ficar remoendo isso, cara. Lembrando que o Runco era o chefe do departamento médico de futebol do Flamengo e a gente vinha se queixando aqui no programa desde o começo do ano da quantidade de lesões que o Flamengo vinha tendo desde o começo, né, Lucas? Pois é, mas jogadores, lesões musculares, etc. O Runco, no caso... Parece que o Runco envelheceu, né, o Lucas? O Runco ficou gagá, não sei. Não, eu sei que medicina esportiva, obviamente, ele tá todo tempo evoluindo, isso aí não tem a menor dúvida. Eu não acho nem que o Runco ficou obsoleto, não acho que é a obsolência dele, não. Sinceramente, David, talvez pode ser uma má coincidência. Não dá pra saber isso. Vai ver os profissionais que estavam sob o comando dele também não eram bons. Porque também a gente não pode pegar um cara que ficou muito tempo no Flamengo, que foi médico de seleção, e tirar 6 meses, 1 ano, e dizer que o cara já tá obsoleto. Isso é injusto. Agora ele também erra. Ele pode ter errado, ele pode ter cometido erros. Ele é humano, tá entendendo? A história dele, pelo menos, embasa a carreira dele. É verdade. Que isso aí tem que ser... Já foi jogado a pratos limpos? Que acabe logo, não vale a pena ficar remoendo. É verdade. Então você, torcedor que está disposto aí no Fla-Flu, compre ingressos ainda que restam. Sul nível 1, Sul nível 2, Sul nível 3... Fluminense, R$60 inteira, 30 meia. Norte, nível 1, Norte, nível 2, Norte, nível 5. No Sul era também nível 5, não era nível 3 não, falei errado. Do Flamengo, R$60 inteira, 30 a meia. Leste inferior, setor misto e com lugares marcados esgotado, R$80 inteira, 40 a meia já era. Maracanã Mais também esgotado, 155 a inteira, sem a meia entrada, com serviços, né, de alimentação e bebida. Então, Lucas Haddad, Salvador Rangel, falemos então do Clube de Regatas Vasco da Gama, que segue o seu calvário. Pois é, Lucas Haddad, o Vasco da Gama enfrenta sabe quem, Lucas? Amanhã, às 7h30 da noite. Tô até com medo de quem. Eu já sei e tô com medo. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. E aí? Talvez o clube mais preparado do Brasil, junto com o Corinthians, entendeu? Talvez o único postulante a tirar o título do Corinthians, na minha opinião. E se o Vasco tá levando atraso do Coritiba, tá levando atraso do Figueirense em casa, empata com o Joinville... Olha, David, eu tenho todo o direito de ser pessimista. Eu deposito toda a minha fé nos jogos contra o Coritiba, contra o Figueirense. Só se o futebol for muito maluco de permitir o Vasco vencer, vindo de 6-0. Você disse, eu lembro, tá gravado, que o Vasco teria sim condições se jogasse com a cabeça no lugar de tirar pontos de Corinthians e Atlético Mineiro. Você falou isso essa semana ainda. Só que aí eu falei essa semana... Antes do 6. Dá pra ficar com a cabeça no lugar? Se der, dá. Enfim, futebol brasileiro tá nivelado por baixo. Mas não é o que tá acontecendo. Não é o que tá acontecendo. O Vasco tá garoteando muito. Sinceramente, eu temo pelo pior.
Pois é. O pior não tem, porque o pior foi o 6x0. Pior é continuar perdendo, né? É ficar estacionado, estagnado, congelado nesses 13 pontos. É isso que é o pior, né? Pois é, e David, acabou de sair uma notícia muito triste aqui. Eu sei qual é. Torcedores tentam agredir jogadores do Vasco na chegada à concentração. Não, o Rodrigo é agredido. Ele não tenta... O Rodrigo foi agredido. Ele foi agredido? Sim. É, porque cerca de 30 vascaínos xingam atletas, xingaram no caso, e golpearam ônibus em frente ao hotel na Lapa, Lucas. Pois é, o Rodrigo foi agredido. Porque ele foi atingido por um forte tapa na cabeça, entendeu? Golpearam ele na cabeça. Aqui diz que foi um tapa, tá? A fonte a qual eu estou vendo. Tiveram ovos quebrados também. Pois é. E aí já passou a ser agressão. Logo o Rodrigo, que era um dos bastiões, um dos líderes, quem diria? E aí eu te pergunto. Isso aí não vai ajudar em nada, né? Tu acha que o Vasco vai ter cabeça pra pegar o Galo? Voando, tinindo, armado? Vamos pros palpites? Tá na hora já? Já bateu 1 hora de programa, até mais. Bateu 1h05 agora. Então, antes de falar de palpite, eu quero só dar uma informação aqui do Vasco. Lucas Haddad é triste, né? Na verdade, é uma informação de scout. Informação aí de jogos. O Vasco igualou uma sequência, Lucas, de 7 jogos sem fazer gol. Uma sequência que, enfim, ele conseguiu ultrapassar e igualar as piores marcas dos pontos corridos, a história dos pontos corridos. Até aquele América de Natal lá que foi vexaminoso em 2007... Não chegou. O que foi essa marca aí, David? Eu vou dizer pra você aqui em um segundo, que eu acabei perdendo aqui, eu tinha aberto isso no meu Twitter. Eu sei que o Vasco tá um clima total, se fala de tudo, exceto de futebol. Porque o Eurico falou sobre o vexame contra o Internacional, entendeu? E, meu amigo... Olha aqui. O Eurico pediu desculpas à torcida pelo resultado, entendeu? Ele foi expressar aos jogadores toda a vergonha que ele sentiu, entendeu? E, assim, eu não sei também se o Eurico chegar lá e expressar essa vergonha. Eu imagino que foi de uma forma truculenta, não imagino o Eurico sendo cordial depois de um 6x0. Eu não sei se o Vasco tem mais ambiente não, filho. Sinceramente, David, Salvador, ouvintes, não sei se o Vasco tem ambiente não. Mas como é que faz, então? Como é que lida com essa situação, então? Cara... Não lida, então. Não faz nada. Fala assim, ó, admite a queda e reforma, porque do jeito que tá, só tá piorando. Resgatei aqui, Lucas, o Vasco de 2015, esse Vasco, 7 jogos sem marcar gols seguidos, igualou Criciúma em 2014, igualou o Sport em 2012, ultrapassou o Botafogo em 2014 também de 6 jogos, ultrapassou o Corinthians de 2006 e ultrapassou o Guarani de 2010. Que coisa. Tudo time aí que dançou, né? Todos dançaram. Menos o Corinthians de 2006. O Corinthians de 2006 caiu no ano seguinte. Se a tragédia há pouco era bobagem, enfim, cara. Eu sei que o América de Natal fez 17 pontos em 2007, foi isso? Agora não tem exatamente esses dados, mas foi pouquíssimo, foi muito pouco. O Vasco pelo menos tem que passar disso, gente, não é possível. E você quer saber, a situação do Vasco na 22ª rodada é pior que a do Fluminense em 2009. Lembra que a gente falava isso? Qual foi pior? A situação do Fluminense era pior? O Fluminense também levou uma sapatada de 5x0 de um time gaúcho, no caso foi o Grêmio na época, depois se recuperou contra o próprio Atlético Mineiro, depois o Cruzeiro. Em 2009, você sabe qual era a situação do Fluminense nessa rodada? Qual? O Fluminense era o lanterna, mas tinha 16 pontos. E em 19º era o Sport com 17, o Botafogo 18º com 22, o Náutico com 24 e o Santo André com 24. Ou seja, o Fluminense estava aí a 8 pontos de sair da zona de rebaixamento. O Vasco hoje está a 12. E vai pegar o Atlético agora. Atlético Mineiro, vice-líder. Não, eu vou ser sincero. Já bateu, segundo o site Infobola do Tristão Garcia, 99% de chance de cair. Já bateu. Se o milagre acontecer contra o Atlético Mineiro, se o Vasco conseguir ganhar desse time do Atlético Mineiro, que é possante, eu acredito. Se perder, pra mim caiu. Eu acho que mesmo que ganhe, porque realmente... só uma coisa desse patamar, só um time lá, o último colocado, com menos pontos do que derrotas, o Vasco tem menos pontos que derrotas. Só uma vitória do patamar contra o time do patamar do Atlético Mineiro para fazer um time desse reguei deu um milagre. Porque se perder também é porque nada mudou, não teve nada assim fora de série.
E com essa confusão de fora de campo, de torcida protestando, tentando agredir jogador, tacar ovo, pedra, bater em ônibus, isso Eu acho aí... que a Sibéria é próxima. A Sibéria já, é como o Rodrigo falou ontem, pode comprar, né? Aliás, o Rodrigo falou uma coisa interessante, o Vasco que fez gol em apenas... não fez gol, né? Em 15 jogos desse Campeonato Brasileiro, de 22 ele não fez gol em 15, e como ele só fez 8 gols, ele só fez mais de um gol em um jogo. Sabe contra quem, Lucas? Fluminense. Foi o único jogo que o Vasco fez mais de um gol nesse campeonato. Enfim, não tem muito o que falar. E é isso, temos que ir pro palpite final porque o programa tá chegando ao fim. Exatamente. Salvador, então chama pra gente o intervalo, porque é o último aqui do programa dos Antenados na Jogada e a gente tá aqui realmente uma energia negativa em relação ao Vasco. Mas os fatos são negativos. Mas isso não bota... é a energia da nossa negativa. Mas a gente... Tudo que chega a gente do Vasco é muito ruim. Mas isso não bota a gente... Eu, pelo menos, fico meio assim, meio abalado. Eu tô aqui, pô, que isso? É muito... Pra quem viu o Vasco, né, a Libertadores, dar calor no Real Madrid, perdeu, é do esporte, ganhou ou perder. Eu já vi o Vasco dar calor no Real Madrid, gente. O Vasco dá calor no Real Madrid pra vencer o Mundial. Perder com um gol contra de NASA. No caso, o gol do Raul. Não foi o gol contra do NASA? Não, o gol contra do NASA foi o primeiro gol. O Raul fez o segundo. Não, sim, mas ele perdeu com o gol contra do NASA. Isso, exato. Ele sofreu o gol contra do NASA. Pois num lance que o Roberto Carlos chutou pra área. Ele deu aquele estilo que ele dá pra área e o NASA pegou... Parecia até o gol contra que o Madison fez agora. Isso, lembrou. Lembrou mesmo. Pois então... É triste demais a gente ver isso. Eu já vi o Vasco fazer finais de Mercosul, de Brasileiro, de Libertadores, dar calor no Real Madrid. Enfim, se eu falar aqui, cara, a gente até chora. Edmundo 4-1 no Flamengo, aquele espetáculo de jogo, Edmundo jogando demais, uma coisa assim que realmente... Ataque do Vasco com Denner e Jardel, monstruoso, pô. Não tem nem mais o que falar, então a gente tenta melhorar o nível aqui da nossa energia, da nossa motivação, porque o Vasco precisa de novos dias, novos ares e novas vibrações. Então, Salvador, chama pra gente e a gente já volta. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite! Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831-9076. 99831-9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos aqui com o programa dos Antenados na Jogada e vamos direto aos palpites. Então, Lucas Haddad começando pela Série B amanhã, 3 da tarde, lá em Salvador, Vitória e Botafogo. O seu palpite, por favor? Vitória e Botafogo, eu vou de 2-1 Botafogo. Opa, vitória do Fogão, Salvador Rangel. Vitória e Botafogo, eu vou no 2-2. Empate. David Charme, o comentarista que não perde o charme. Já teve aqui Botafogo, coluna do meio, você vai de quê? Eu vou de Vitória. Eu acho que o Vitória e os desfalques do Botafogo são muito sérios e o Botafogo não leva essa. Eu aposto em 2-1 Vitória. Acontece. Eu confio no Navarro. Já mudou, né? Quem é Navarro? Várzea, cabeça de bagre. Trombador, agora chegou, cabeça de trombador. Cabeça de bagre, cabeça de trombador. Muito bem, pulemos porque não temos tempo. Próximo jogo também no sábado. Aí sim, meu Deus. Vasco e Atlético Mineiro. Quando eu dizia que o Vasco ia vencer, perdia. 3-0 Atlético. Que isso, gente. Salvador Rangel. Atlético Mineiro vai ganhar o jogo. Infelizmente, eu gostaria de que o Vasco ganhasse, mas o Atlético acredito que vai ganhar de 2-1. 2-1, pelo menos o Vasco deixa umzinho. Lembrando que o jogo é no Maracanã, né? O jogo não é em São Januário ainda. Figueirense, Curitiba, tudo foi no Maracanã. Joinville foi no Maracanã. Exato. Eu apostei tudo pro Vasco. Não deu nada. Agora eu vou 3-0 Atlético. Jogo de novo no Maracanã. Aposta em vitória do Atlético também. 2-0. Que coisa, hein? Então vamos lá. Fla-Flu.
Próximo jogo, Fla-Flu. Opa, esse vai explodir. Eu quero primeiro, antes do seu, Lucas, vamos inverter um pouco a ordem aqui. Eu quero saber dele que falou que acertar o palpite estava bom de profecia, acertou a quantidade de ingressos vendidos. Salvador Rangel, o seu palpite para o Fla-Flu. Vai ser jogo duro, porque o Fluminense não vai dar mole pro Flamengo, então eu vou apostar aí no 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense, olha ele. Eu também não senti. Pensou, rateou. Aí o coração falou, 2-1 Fluminense. Vai ser jogo duro, o Fluminense não vai dar mole, como se o Flamengo também não fosse dar, porque parece que não vai dar. E aí? Acho que vai ser jogo de muitos gols, eu vou de 2-2. 4 gols, 2 pra cada lado. David Sharp. Eu também acho que dá empate, hein? Eu acho que dá empate. Eu vou ainda mais longe que você, eu digo 3-3. Não duvido, não. Do jeito que a defesa falha, do jeito que um deixa o outro jogar, se não for 5-5, então... Já vi 4-4, eu já vi jogo no Maracanã em clássico 4-4. Já vi Vasco e Fluminense 4-4. Já vi Flamengo e Botafogo 4-4 também. Eu já vi Flamengo e Botafogo 2-2 pra caramba. Não, 2-2 isso aí é rotina. 4-4 já teve também. Isso lá atrás. Então, galera, Salvador Rangel, não temos mais tempo a perder, já demos os palpites, está na hora dos destaques finais. E eu começo com ele, Lucas Haddad. David, a Espanha, a seleção da Espanha, renovou, ou melhor, deve renovar com Del Bosque. Vicente Del Bosque, campeão de tudo, de Copa do Mundo, de Eurocopa. Parece que o homem vai seguir no caminho da fúria até a Copa de 2018, lá na Rússia. E aí... possivelmente depois do Mundial ele se aposentaria. Além disso, David, a Lazio pode perder Biglia e Lulic. Sabe por quê? Por quê? Meu amigo, estão caindo em cima deles. São vários clubes, não citaram quais, é aquela coisa, olha, é tipo o empresário Navarro, tem clube atrás e tal, quem é? Bom, é sigilo e tal, e etc. E o fato é que aqui já é o contrário. Tem outra notícia aqui que diz que Barça, Chelsea e PSG querem Martial. O atacante Anthony Martial, ex-Mônaco. Sim. Tá, que foi o novo camisa 9 do Manchester United. Sim. Segundo fontes, no caso dele, e-mail, disse que o Manchester United venceu uma concorrência com Barça, Chelsea e PSG. Só equipe pobre aí, né? Muito, né? Muito. E o René Simões fala que o Figueirense é o novo Chelsea. Isso aí eu não vou esquecer nunca, hein, Lucas? Ah, e também o Martial também estava sendo disputado pelo Manchester City. E aí ele saiu do Mônaco pro United. O United venceu uma disputa só com cachorro grande, amigo. Só briga de cachorro grande. O Podolski que tá aqui dormindo, tá acordando já. Mas Podolski é cachorro médio aí. É cachorro pequeno. Já não é mais pequeno, é médio agora. É médio, já não é mais filhotinho, mas já também não tá... Já consegue derrubar, já consegue pular tudo aqui. David Sharp, seus destaques finais, por favor. Meu destaque final vai pro Vasco novamente, hein? Porque Lucas Haddad, o Leandrão deve jogar amanhã e ele falou, não tenho medo de pressão, estou calejado e acostumado com isso. Amigo, se você tá acostumado a brigar contra rebaixamento e ficar com 13 pontos e ter mais derrotas do que pontos, a situação é diferente, ô Leandrão. Mais sorte a ele, boa estreia e é isso. Se for pra ganhar, que seja um milagre. E que esse milagre seja um renascimento. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente torce para pelo menos um bom jogo e para o fim da violência, porque violência não vai levar a lugar nenhum. Então é isso, minha gente. São 8 horas e 8 minutos aqui nesse programa gravado, que não importa nada porque está no YouTube, mas só para você se situar em relação aos jogos de hoje. Então, 1 hora e 18 minutos de programa. Muita coisa. 1 hora e 17h30. A gente tem que fazer 40 minutos para conseguir fazer 1 hora, né? Porque quando a gente faz 1 hora, a gente faz 1 hora e 20 sempre. Então, e mesmo só com nós dois. Então é impressionante. Então, galera, muito boa noite a você, muito bom fim de semana. Aproveite, torça pelo seu clube. E aí tem clássico, aproveite o clássico, vá ao Maracanã torcer para Flamengo e Fluminense. Ou se você não torce para nenhum dos dois, vá assistir e dá moral para esse jogão. E a gente volta na segunda-feira com outro programa dos Antenados na Jogada. E claro, com tudo para você de notícia, debate, humor e entretenimento. Então valeu, um abraço, hoje é sexta-feira, aproveite sua sexta-feira e tchau, tchau, nós torcemos sem parar. Até mais, gente, juízo no fim de semana. E aí, é isso, aproveite para rever os amigos e a família, até mais. Olha, Salvador, um convite à bebedeira aí, né, Salvador? Mas enfim, é isso, até mais, bom fim de semana. Com moderação, valeu, tchau, tchau, abraço.